Ora, bem-vindos a mais um vídeo e desta vez eu trago um livro que foi uma obra de grande relevo. Trago o livro de um autor chamado Friedrich August von Hayek. Friedrich August von Hayek. Quem foi Hayek? Quem foi Friedrich Hayek e qual a sua obra de maior relevo? Eu tenho aqui o livro, portanto, que tem por título O Caminho para a Servidão. E este é o livro que eu hoje vou, portanto, mostrar aos meus amigos do Facebook e vou compartilhar com os meus amigos e vou dar uma pequena explicação sobre o que foi esta obra. Pois bem, quem foi Friedrich Hayek? Hayek, a maior parte da sua vida, foi rodeado por muita hostilidade. Muita hostilidade, portanto, todos os grupos intelectuais que giravam à volta de Hayek eram hostil ao pensamento de Hayek, porque Hayek não pertencia à inteligência, chamada inteligência de esquerda, não é? Socialista. Hayek não pertencia a essa elite. Ele até ousou enfrentar Keynes, não é? Mesmo no auge do keynesianismo, ele foi um dos maiores opositores de Keynes. Portanto, enfrentou o Keynes, mas foi amigo de Keynes, e até trocou uma grande correspondência com este. Portanto, quem foi Hayek? Hayek, antes de mais, muita gente, diz que Hayek é um liberal. Bom, ou pelo menos classificam Hayek de liberal. Eu vou acrescentar mais uma palavra. Eu creio que Hayek foi liberal, mas um liberal conservador. Ou seja, um liberal à antiga. Eu creio que Hayek defendeu, portanto, o liberalismo clássico. Portanto, mesmo o liberalismo clássico. Porquê? Porquê que Hayek também era conservador? Porque Hayek defendia uma certa moral. Porque Hayek também defendia tradições. Ao contrário, às vezes, do que se diz, Hayek era defensor das tradições, dos princípios e dos valores. Mas a obra principal de Hayek, e que se encontra aqui neste livro, O Caminho para a Servidão, foi mostrar, ou neste caso demonstrar, a impossibilidade da planificação central. Que nós já vamos ver o que é isso da planificação central. Portanto, Hayek foi colega de Karl Popper no London School of Economy, fundou a Sociedade de Montpellier, um clube de liberais, recebeu o Prémio Nobel de Economia em 1974. Na década de 80, Ronald Reagan e Margaret Thatcher reclamaram-se da sua doutrina como inspiração para as suas políticas. Hayek nunca se envolveu diretamente na política. Portanto, ele nunca quis se envolver diretamente na política. Portanto, a sua obra, que nós vamos ver em inglês, que se chama The Road to Self-Down, portanto, escrita em 1945, The Road to Self-Down, 1945, O Caminho para a Servidão, foi traduzido em português no ano de 1977, portanto, 1977, foi o livro que celebrizou Hayek aos olhos da opinião pública. Milhões de exemplares foram vendidos e ainda hoje continuam sendo vendidos e traduzidos para muitas línguas. Esta obra que está aqui tem como prefácio o diretor de estudos políticos da Universidade Católica, João Carlos Espada. Portanto, é ele quem faz o prefácio do livro. O professor João Carlos Espada portanto, tem sido alguém que ajudou a divulgar a obra de Hayek em Portugal. Portanto, a obra, segundo o próprio Hayek, a obra foi dedicada a todos os socialistas. Ele criou este livro, ele na altura, quando escreveu este livro, ele diz que dedicou este livro a todos os socialistas de várias famílias políticas. Mas este livro, acima de tudo, é um ataque ao progressismo socialista. Portanto, é um ataque ao progressismo socialista
da planificação central da economia. É isso que Hayek vai demonstrar. A impossibilidade da planificação central da economia. Já vamos ver isso mais à frente. Portanto, Hayek põe em relevo a matriz intelectual comum do autoritarismo de esquerda. Portanto, Hayek põe em relevo o autoritarismo da esquerda marxista. Hayek opunha-se ao marxismo. Esta obra, que como eu disse, foi escrita em 1945, Hayek, que viveu na Áustria, na zona da Alemanha, aquela zona ali, e que depois foi para a Inglaterra e até ficou com a cidadania inglesa. Portanto, ficou com a cidadania inglesa. Portanto, Hayek pode-se dizer que era um liberalista conservador que se opunha ao iliberalismo da esquerda. Portanto, foi escrito logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, não é? Com o contexto político e cultural dessa época. Portanto, Hayek não viveu nos tempos de hoje, viveu nessa época e um pouco mais, não é? Portanto, opõe-se ao liberalismo. Portanto, Hayek opõe o liberalismo conservador ao coletivismo e ao planismo central. Ou seja, o planismo central é a paixão pela organização do todo em detrimento da autonomia das partes. Nós vamos ver isso. Portanto, o comércio livre, o individualismo, o liberalismo, a economia, a iniciativa individual são os marcos que Hayek defendia. Mas Hayek também defendeu, portanto, a moral conservadora. Era muito conservador, mesmo até na economia. Portanto, o livro de Hayek foi recebido com indignação e desprezo pela inteligência europeia. Claro, a inteligência europeia era de esquerda, não é? E continua hoje ainda de esquerda. Portanto, John Maynard Keynes, como eu disse, cujo intervencionismo Hayek acusava, conduziu a um sistema autoritarista segundo a visão de Hayek. Keynes escreveu muitas vezes a Hayek concordando com as suas ideias, portanto, algumas ideias no plano de fundo, mas não com alguns pontos. Tiveram sempre relações cordiais, apesar de estarem em campos opostos. Keynes estava de um lado, Hayek estava do outro. Portanto, outras obras que Hayek escreveu, uma muito conhecida, em 1960, que tem por título The Constitution of Liberty, e depois uma obra muito interessante, que é uma refutação ao socialismo, que se chama The Fatal Concept, portanto, The Fatal Concept, The Error of Socialism, 1988. Portanto, Hayek é um liberal conservador, como eu disse. Sua definição de liberdade é a ausência de coerção por terceiros. Portanto, Hayek tinha uma definição da liberdade muito diferente daquilo que muitos liberais hoje defendem, e até conservadores, não é? Portanto, ele dizia que era a ausência de coerção por terceiros, que acaba por ser uma concepção negativa e não positiva da liberdade. Eu vou explicar. Distingue-se desta por não ver o indivíduo como, portanto, potencial para fazer o que quer. Ou seja, a concepção positiva da liberdade, que é isso que nós temos que perceber agora, a concepção negativa da liberdade e a concepção positiva da liberdade. A concepção positiva da liberdade vê o indivíduo com potencial para fazer o que quer, enquanto que a concepção negativa da liberdade vê um indivíduo não para fazer o que quer, tem restrições. E era essa parte moral de restrições que Hayek tinha. Eu não sou liberal, não defendo o liberalismo, mesmo até o liberalismo clássico, mas defende certos pontos e certos aspectos do liberalismo clássico. E agora quero aqui fazer uma parte rapidamente. As pessoas que eu conheço muita gente assim, que se põem numa linha e não querem ver mais nada, com as palas à frente, chama-se aquelas pessoas que têm uma pala à frente, isso é estupidez, porque o conhecimento verdadeiro requer uma análise de todas as coisas. E isso quer dizer que nós podemos ir buscar concepções muito boas noutras vertentes. Algumas coisas que é muito difícil nós conseguimos reter alguma coisa de bem. Eu, por exemplo, no marxismo, não vejo quase nada de bom no marxismo. Apesar de haver alguns pontos a nível de história que Karl Marx falou, não é? Ou que, pelo menos, tentou explicar, mas de resto é difícil. Mas nós, noutras concepções, podemos, portanto,
e buscar coisas positivas. Portanto, não é só ver a nossa ideia e ficarmos por aí e não aceitarmos nada dos outros. E eu, infelizmente, em Portugal, o português tem muito essa forma de funcionar. Portanto, a Hayek sustentava, portanto, a concepção negativa, que é a ausência do indivíduo poder fazer o que quer. Portanto, a liberdade é o primeiro valor, dizia Hayek. Sim, senhor, a liberdade é o primeiro valor e fonte da condição humana para todos os valores morais e para todas as escolhas. Portanto, Hayek via a liberdade como, portanto, agora no plano político, não estou a falar no plano económico, como uma forma do indivíduo poder ter escolhas, que era isso que Hayek defendia. Não era o indivíduo poder fazer o que quer, como hoje a esquerda vê as coisas, não é? Portanto, a liberdade é o primeiro valor, não é? Porque, em primeiro lugar, é a condição para que cada indivíduo possa assumir a sua capacidade humana de pensar, de avaliar, de escolher e aos seus próprios fins, em vez de ser apenas um meio para que outros atinjam os seus fins. Hoje acontece muito isso. Hoje os seres humanos muitas vezes são usados como meios para atingirem fins. Os poderes políticos muitas vezes usam os seres humanos como meios para depois atingir os fins. A planificação social é isto. O socialismo é usar as pessoas como meio para eles atingirem fins. Enquanto que Hayek defendia o contrário. Hayek defendia não. Os seres humanos são os próprios fins. Portanto, não é o homem que está ao serviço da política, assim a política é que está ao serviço do homem. Portanto, só a liberdade permite a criação de riqueza, diz também Hayek. Portanto, tudo o que eu estou a falar está aqui nesta obra, não é? Mais uma vez eu vou mostrar. Caminho para a servidão. Que eu já vou explicar porque é que Hayek utilizou este título nesta obra. Portanto, só a liberdade permite a criação de riqueza. Hayek, em vez de se circunscrever ao tradicional argumento da concorrência, que é o argumento que quase todos os capitalistas e liberais utilizam, não. Hayek defendeu os mercados como mecanismos da descoberta e inovação pela capacidade única de tratamentos de dados de informação. Era isso que Hayek via como diferença. Ele, portanto, primava na descentralização. Portanto, descentralizar os milhões de indivíduos que utilizam os melhores das suas capacidades para prosseguir os seus próprios objetivos. Lá está. Os homens, os seres humanos, os indivíduos são o fim, não o meio. Portanto, Hayek se opôs ao intervencionismo governamental. Portanto, Hayek se opôs ao intervencionismo governamental nos sistemas de sinais, preços e salários. Portanto, ele era também muito partidário da mesma teoria que Ludwig von Mises, que, como bem sabem, demonstrou a impossibilidade do cálculo de preço e, por isso, demonstrou a impossibilidade de uma economia planificada. O socialismo é impossível porque não se pode criar uma economia planificada. Isto foi demonstrado por Ludwig von Mises, ou Mises, como quiserem. Ele demonstrou muito bem isso. E Hayek também era mesmo partidário dessa opinião. Portanto, Hayek diz que a liberdade não é ilimitada, lá está, não é ilimitada. Há limites na liberdade, tanto no plano político, moral, como no plano económico. Portanto, acima de tudo, a liberdade também é submeter o Estado ao controle das leis. Hayek foi um grande defensor, portanto, este livro fala muito sobre isso, O Caminho para a Servidão. Hayek foi um grande defensor do primado das leis. O que é o primado das leis? São as leis acima dos homens. O constitucionalismo. Ou seja, não é os homens que podem fazer o que querem, assim as leis é que regem o poder dos homens. E não o contrário. Tudo isso é muito bonito, mas hoje no mundo da política ninguém faz isso. É ao contrário. Hoje os homens fazem o que querem. Portanto, o governo das leis, constitucionalismo, por contraposição ao governo dos homens, através do poder e ordens de comando, que era isso que Hayek se opunha. Portanto, Hayek lança um poderoso ataque contra o intervencionismo governamental. O intervencionismo é incompatível com o primado das leis. Frase do Hayek, vou repetir. O intervencionismo é incompatível com o primado das leis. Meus amigos, quem estuda, não é as pessoas que veem a televisão, é quem estuda mesmo as doutrinas e as concepções e as definições do que é a ciência política, sabe muito bem o que é o socialismo. E por isso é que eu às vezes me pergunto como é que existe esta gente toda que faz parte desses partidos todos,
como aqui em Portugal o Partido Socialista e toda aquela gente que gravita à volta do Partido Socialista, e eu não consigo perceber como é que esta gente, que dizem eles que estudaram nas universidades, não é? Para terem os cursos que têm, e não sabem, não estudaram a definição do que é o socialismo, do que é o intervencionismo estatal, do que é a planificação da economia. E nós vamos ver que Hayek vai dizer que a planificação da economia leva à tirania, leva ao despotismo. Okay? É Hayek que diz isso. Portanto, Hayek defende a ordem espontânea, já vou explicar o que é a ordem espontânea, em detrimento da ordem planificada. Portanto, há uma diferença entre a ordem espontânea e a ordem planificada. Eu vou explicar. A ordem espontânea, um bom exemplo é a família. A família não é planificada, não é criada. Ninguém nasce a planear uma família, não. A família, claro que as pessoas quando nascem querem casar, mas não vão planificar, não vão escrever tudo. Eu tenho 14, 15 anos de idade e já estou a escrever tudo como é que vai ser. Não. Isto vai acontecer, o indivíduo não sabe ao longo da sua vida quando é que isto vai acontecer e vai acontecer numa altura espontânea. Vai acontecer uma pessoa, vai estar com esta pessoa, se essa pessoa der, cria uma família, se não der, não cria, não é? Pronto, é tudo espontâneo, é uma ordem espontânea, não é planificado. E Hayek tenta explicar que na economia é a mesma coisa. As coisas têm que ser espontâneas, por causa da quantidade de informação a nível da economia que existe, por causa da troca de preços, não é? Por causa do próprio mercado, todas essas coisas, Hayek vai explicar que não é possível planificar uma economia. E isto ficou provado com a China. A China nunca planificou a economia. A China tem um governo comunista, a nível político, que controla todas as coisas, mas é obrigada a ter uma economia de mercado, uma economia liberal. É obrigada a ter essa economia, porque senão não funcionava, não é? A própria União Soviética, na altura, viu-se completamente no desabafo. Não é? A União Soviética caiu completamente a nível económico, porque tentou, no início, fazer uma economia planificada, e depois, pela história, nós sabemos que eles tiveram que fazer uma série de planos para poder reverter o que eles tinham começado a fazer, porque eles deram-se conta que é impossível uma economia planificada. Portanto, Hayek defende a ordem espontânea em detrimento da ordem planificada. O governo serve apenas para fazer respeitar as leis, portanto é um regulador e não um intervencionista. O Estado para regular e incentivar a economia, não para dirigi-la, lá está. Portanto, o Estado para regular e incentivar a economia, não para dirigir a economia. Portanto, continuando, Hayek opôs-se ao conceito de distribuição social. Aqui, e por acaso este livro fala muito nisso, nos capítulos posteriores, quase do meio e do fim, fala muito sobre a distribuição social. O que é que Hayek pensava sobre a distribuição social? Portanto, o que é que Hayek nos diz? Portanto, a distribuição social é um padrão único de distribuição que é considerado justo, segundo os socialistas. Portanto, um padrão único de justiça social acarretaria a destruição de uma ordem espontânea e a sua substituição por uma organização na qual um poder central teria de atribuir a cada um a sua parte do produto final. Portanto, infringir o princípio da liberdade individual. Porque é isso. Logo quando se planifica alguma coisa, acabou-se a liberdade individual, não é? Que é isto, que para mim o socialismo é contra a liberdade individual, não é? Portanto, incentivar os indivíduos a utilizar o melhor dos seus conhecimentos para atingir os seus propósitos. Isto numa sociedade socialista não acontece. Não acontece, porque os indivíduos não utilizam o melhor que têm para atingir os seus fins. Não, os indivíduos são condicionados a uma destruição, são condicionados pelo Estado. Por isso é que quanto mais um país depende do Estado, mais este país vai ser pobre, mais este país vai ter poucos recursos, mais este país vai ter poucas mentes brilhantes, vai ter pouca gente, poucos empresários, isto nota-se. Vocês veem Portugal, vocês veem Venezuela, Cuba, todos os países cujo o socialismo domina, não há praticamente, não há, como é que eu digo, mentes brilhantes não existem. Porque o Estado não deixa, o Estado controla tudo, não é? Portanto, incentivar os indivíduos a utilizar o melhor dos seus conhecimentos para atingir os seus próprios fins. Era isso que Hayek falava na economia. Portanto, Hayek dizia, as sociedades regidas por um padrão comum de distribuição ou justiça social estão condenadas ao despotismo e à pobreza.
E vou repetir, as sociedades regidas por um padrão comum de distribuição, que é o caso de Portugal, ou justiça social, estão condenadas ao despotismo e à pobreza. Portanto, são as sociedades socialistas. Portanto, Hayek falava ainda de, portanto, não neste livro, ele aqui não fala muito, mas nas outras obras, Hayek ainda falou de uma coisa muito interessante, que eu vou aqui falar também, que se chama construtivismo racionalista. Eu vou explicar o que é. Portanto, o construtivismo racionalista é uma tradição que remonta ao iluminismo, portanto ao século XVIII, ao iluminismo continental, que consistiria basicamente em acreditar que a ordem social seria reorganizável de acordo com princípios deduzidos racionalmente a partir de axiomas isentos de preconceitos. Já uma vez falei sobre a questão dos preconceitos. Portanto, ou seja, que o construtivismo racionalista parte da base que tudo é organizável e reorganizável por meio da razão, sem tradição, sem preconceitos, sem nada. Absolutamente nada. A partir de uma folha em branco. Já falei disto no outro vídeo, não vou agora explicar mais, porque já o vídeo vai longe. Então, a mensagem principal, resumindo, deste livro que está aqui, que eu vou mostrar, que é, portanto, rapidamente, um livro das edições 70, escrito por Frederic Hayek, O Caminho para a Servidão, com prefácio de João Carlos Espada, diretor de estudos da Universidade Católica, diretor de estudos políticos da Universidade Católica. Portanto, esta edição é de, portanto, vamos lá ver, 2009, portanto, das edições de 70. Podem encontrar na Almadina, nas FNACs, na Bertrand. Isto é um livro que está aí à venda, que é muito bom. Portanto, foi revisto, o livro foi revisto, e basicamente a mensagem principal do livro é esta: a importância crucial do império das leis, nas constituições, na exigência moral e das liberdades individuais, que visa o tratamento igualitário de todos os indivíduos, máxima responsabilidade dos indivíduos, de cada um, compatível com a igual liberdade responsável pelos outros. Pronto. Hayek era um liberal, sim, mas um liberal à antiga, um conservador, defensor das tradições e das leis. Era contra a planificação central da economia, como eu disse, e era contra o igualitarismo desenfreado da esquerda. Já nesse tempo, Hayek se opunha ao chamado igualitarismo desenfreado da esquerda socialista, que vê o direito mais alto do que os deveres. Ao contrário, Hayek vê os deveres mais altos que os direitos. Portanto, o socialismo é isso, é ver os direitos mais altos que os deveres, enquanto que o verdadeiro liberalismo clássico não vê os deveres mais altos que os direitos, porque são com esses deveres, com esta moral, com esta capacidade moral, com esta capacidade, portanto, de respeito pelas leis e pelo ser humano, que a ordem económica vai desenvolver e vai, portanto, progredir. E isso é o contrário do que hoje vemos. Porquê é que nós vemos hoje a corrupção? Porquê é que toda a corrupção que nós vemos, aqui em Portugal e não só, vemos sempre as mesmas figuras do Estado? Todas elas praticamente ligadas ao Partido Socialista, algumas ligadas ao Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata, PSD, é a mesma coisa que o socialismo, é a mesma ideia, é a mesma coisa neste momento, não há diferença nenhuma. Tenho pena de dizer isso, mas é a realidade. E porquê? Porque não existe este componente que é a moral. Não havendo a moral na política, a política torna-se corrupta em todos os aspectos. Portanto, não havendo o componente moral, o componente da responsabilidade individual, que é o componente que nos diz que os deveres devem ser mais altos que os direitos. Isto é uma das frases da Hayek. Para mim, é a mensagem principal de Hayek: mostrar a impossibilidade da planificação central da economia, mostrar que o Estado não deve dirigir, mas deve auxiliar, mostrar que os deveres devem ser mais altos que os direitos, mostrar a condição importante do primado das leis, da Constituição, e mostrar a componente moral, ética e moral na política e na economia. Este livro, portanto, temos que dar os parabéns a Frederic Hayek, que tem sido muito distorcido pelos seus adversários. Tem sido muito criticado por muita gente. Eu não sou liberal, como eu já disse, eu
portanto, eu posiciono-me muito mais à direita ainda. Eu sou mais nacionalista, eu defendo o nacionalismo, mas encontro aqui muita coisa interessante, muita coisa boa neste autor, e há muito mais autores, porque eu, como eu já disse, vejo as coisas em vários campos, analiso as coisas em vários, porque nós podemos retirar coisas boas de todas as coisas. Nós não devemos ter duas palas à frente, e muita gente hoje em Portugal é assim, não é? E eu vejo aqui que isto foi um grande autor, um grande pensador económico e político, e este livro, vale a pena ter este livro na nossa biblioteca, O Caminho para a Servidão, com o prefácio do João Carlos Espada. Vale a pena ter este livro. Mais uma vez, era esta a análise e a mensagem que eu queria deixar neste vídeo hoje. Espero que os meus amigos tenham gostado e até à próxima.